Está sob exame da Câmara dos Deputados a utilização dos recursos hídricos no país e o andamento e o cronograma das obras de abastecimento hídrico do Rio Grande do Sul. O debate foi proposto pelos deputados Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, e Jerônimo Goigen, do PP do Rio Grande do Sul. Para debater o assunto, convidamos os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor vê esse problema da utilização dos recursos hídricos no país? O seu estado, o Piauí, é um estado que tem rios subterrâneos, né? É verdade. Pois é, eu acho que esse é um dos debates mais ricos que nós vamos fazer aqui nesta casa. Porque nós temos hoje, no nosso país, uma quantidade significativa de água. Nós temos somente na bacia do Amazonas praticamente 48% de todos os recursos, de todo o acúmulo de água deste país. Nós temos hoje na região do Nordeste, onde temos um território em torno de 18% em relação a todo o país, com ocupação de 28%, nós temos em água de superfície em torno de 5%. E quando você vai lá para o meu estado do Piauí, aí você tem uma situação muito interessante. Tem o Parnaíba. Nós temos o Parnaíba, que temos uma situação confortável. É o terceiro rio do país. É um rio que nós temos é o rio que nos une, o Piauí ao Maranhão, mas em contrapartida nós não temos um gerenciamento desses recursos para fazer uma boa distribuição desta riqueza para todo o estado. Aí você tem uma região, como na região do sul do estado, onde você tem água subterrânea em grande quantidade, você cava hoje um poço de 30 metros para baixo, ele tem praticamente uma vazão aí de 30 metros para cima. Água em grande quantidade, que são os nossos poços jorrantes, em grande quantidade temos naquela região. Enquanto isso, nós temos a fronteira seca, que fica ali na região de Fronteiras, Pionono, Pico, Simões, entre a região de São Raimundo Nonato, onde a gente tem uma situação muito baixa de água. Então, o que se precisa é ter um gerenciamento desses recursos para que eles possam ser distribuídos de forma mais equânime, mais equitativa, para que você possa beneficiar os homens e as mulheres deste país, estejam essas pessoas onde elas estiverem. Porque você termina tendo uma concentração muito grande em umas regiões e uma falta imensa em outras. E mesmo quando você tem grande quantidade de água, precisamos ter, sem sombra de dúvida, uma situação de tratar bem esses recursos, porque às vezes você tem o lençol de água, tem água de superfície, mas não tem uma boa distribuição. Deputado Plínio Valério, e o senhor como é que vê essa utilização da água no Brasil? Eu acho que chegou o momento, não chega a ser tarde, mas é o momento adequado para se começar a discutir isso, né? Porque, ao contrário do que se pensa, a água não é um bem assim tão disponível. Da água no planeta Terra, apenas 3% é de água doce, né? E desses 3%, só 15% é disponibilidade realmente pode ser considerado de água doce. Quando o deputado fala de distribuição equânime, eu acho que é justo isso. Nós da Amazônia, por exemplo, nós detemos dessa água aí, 16%, o Brasil detém 16%, a gente está 80% com a gente. E nós temos poucas hidrelétricas, né? Nós temos Balbina e temos agora 2 lá no Rio Madeira. Eu acho que essa discussão não vai chegar ao final, viu, deputado? Eu acho que 1 ano, 2 anos, não, mas é importante que a gente veja isso. A água que entra toda no Brasil praticamente entra pela Amazônia. As 2 hidrelétricas do Madeira equivalem a Itaipu. Equivale a Itaipu, no tamanho, são grandes isso, mas a gente tem problema com essa questão, como está tendo Belo Monte, né? Problema de meio ambiente, esse problema, e a insegurança jurídica. Nossa, não é tão grande lá no Rio Madeira. O problema é com os ídios, né? A insegurança jurídica, né, que eleva o custo. Mas eu acho que é porque o Brasil, viu, a gente só se acostuma a pensar em coisa grande. Se a gente pensar nas pequenas quedas, naquelas usinas que resolveu o problema daquela comunidade, daqueles municípios, a gente surtiria muito mais efeito. A gente só pensa em coisa grande. Nós temos muitas quedas do rio na Amazônia que poderiam ser aproveitadas como mini usina, só para aquele município. E a gente não pensa nisso. Mas é uma boa oportunidade que a gente tem de debater. E eu fico muito a cavaleiro, né? Porque a Amazônia, é lá que concentra-se o maior volume d'água e é lá que a gente vai ter que realmente passar o debate. Os técnicos dizem que só em Minas dá para fazer várias pequenas usinas
E por que não se faz, né, Tarcísio? Quer dizer, é porque esse país é megalomaníaco, a gente só quer fazer Tem coisas mais enormes. de 15 mil megawatts em Minas com pequenas usinas. Você libertaria os pequenos municípios dessa necessidade. Isso acho que é um bom tema para a gente discutir também, colocando a mini usina, aproveitando o rio, as quedas d'água que são pequenas, as cachoeiras. Eu vou colocar esse tema quando a gente tiver discussão. Agora, o governo federal, o senhor falou, o Piauí tem até rio subterrâneo. E, no entanto, tem uma vasta região seca, não é? Uma região seca, Picos, São Raimundo Nonato, como tem o Ceará. E essas águas desses rios não são utilizadas de forma adequada para fazer a coisa mais nobre da água, que é a irrigação, não é? Aí é que é o grande desafio. O governo federal devia mobilizar recursos para isso, né? Nós temos hoje, o deputado colocou muito bem, nós temos uma concentração muito grande na Amazônia, sem sombra de dúvida, é a maior bacia que nós temos, e lá é onde se tem 75% a 80% de uma capacidade de água de superfície potável. Você praticamente está utilizando 4% desse potencial. O deputado levanta a questão das hidrelétricas, que precisamos ter mais, e mesmo pequenas hidrelétricas. Mas, pelo menos nessa área, a gente já percebe uma política mais bem definida. Mas quando você trabalha a questão da água potável, água para beber, ou você discute água para irrigação, aí a situação é muito pior. Nós temos ainda uma quantidade muito grande nesse nosso país, nas regiões mais pobres deste país, que ainda, lamentavelmente, sobrevive com a água do carro-pipa. Isso é uma situação no século XXI que nos incomoda muito. Lá mesmo no meu estado, no Nordeste, em muitas regiões, mas no meu estado de forma muito especial, na região da fronteira seca, e essa estiagem nos obrigou mais ainda, você fica a depender muitas vezes de uma água de um poço de 500, 600, 700 metros de profundidade, e muitas vezes buscando água a 100 quilômetros de distância num carro-pipa. Isso, para nós, é inaceitável. Então, o que nós temos que fazer é gerenciar esses recursos, fazendo a integração de bacias e, dentro da própria bacia, integrando as barragens, umas às outras barragens. O que nos incomoda muito é você estar sofrendo bastante com a falta de água e vendo a água entrar no mar, que já tem tanta água, né? E você termina fazendo um desperdício muito grande. Então, a prioridade das prioridades é explorar a água de superfície. Porque quando você explora a água de superfície, obviamente você reduz o uso da água de subsolo. A água de subsolo é um problema, a gente usa por questão de sobrevivência e é necessário. Mas eu tenho uma região, como por exemplo a região de Picos, que você consegue água a 30 metros de profundidade. Hoje você cava um poço com 100 metros e não consegue mais, porque o lençol freático baixou. Quando baixa o lençol freático, você tem toda a fauna e a flora que entra numa situação degradante. E aí isso é insustentável. Qual é a saída? A saída é fazer a integração de bacias. Eu venho defendendo de forma insistente a integração do estado do Piauí nesse grande projeto da transposição do Rio São Francisco, onde você possa integrar a barragem de Sobradinho, a fronteira seca do Piauí, entrando lá na região de São Lourenço, e ali você fazendo com que mantenha uma segurança hídrica junto a todas as barragens e depois integrar as barragens para fazer essa questão da irrigação. Hoje, com 2 hectares de terra, 3 hectares de terra, pequenos módulos de terra, você produz muito mais irrigado com uma orientação técnica do que você ter como aquelas velhas soltas do passado, né? Aquela quantidade de hectares para enriquecer latifundiários, que isso não tem mais significado nenhum. E o Nordeste hoje. tem 2 grandes rios, o Parnaíba e o São Francisco. Temos 2 grandes rios integrando um ao outro, que o nosso objetivo é integrar a bacia do São Francisco à bacia do Parnaíba. Fazendo essas 2 integrações, aí nós temos água em abundância para gerar riqueza. Esse é o nosso grande desafio. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já.